Olá senhores, olá senhoras, sou o professor Cristiano Colombo e nós vamos então na aula de hoje trabalhar uma matéria bem importante, né, que está ligada ao direito privado, que é o direito empresarial. Né? Quando eu entrei aqui, pessoal, entrei aqui pela porta aqui dos estúdios da Verbo Jurídico, a primeira coisa que o pessoal me perguntou: professor, o que o senhor acha que vai cair em empresarial? O que eu estudo para empresarial? Né? Então, assim, na verdade, sendo bem direto, que é o que eu gosto de ser, sempre fui assim, né? Duas coisas, né? Eu entendo que deve se olhar um ponto que é muito cobrado, que vem sendo bastante cobrado, é a questão da lei de falências, a lei de recuperação. Então isso caiu e vem caindo, nós vamos trabalhar hoje. Várias questões se repetiram nas últimas provas, tratando sobre a questão, por exemplo, da suspensão, quais as ações que são suspensas ou não, quando há uma questão envolvendo falência, quando há uma questão envolvendo recuperação. Então nós vamos estudar isso também. Tá? Outra espécie de questão que vem caindo muito se volta para a questão dos títulos de crédito. É uma matéria assim que ela tem bastante detalhes, mas os mesmos detalhes vêm sendo cobrados, eles estão sendo cobrados ao longo do tempo. Então, aquela ideia que eu trago para vocês, as coisas vêm se repetindo, a gente vai trabalhando. Né? Também alguma legislação esparsa, como por exemplo o arrendamento mercantil, o leasing, alguma coisa assim, a gente conseguiu observar, e outras situações relativas, por exemplo, ao empresário, quem é o empresário, a Eireli, a sociedade empresária. Então, respondendo a primeira questão que me fizeram quando eu entrei aqui, nós vamos revisar um pouquinho sobre a lei de falência e recuperação, nós vamos falar um pouquinho também sobre os títulos de crédito e, claro, vamos falar um pouco sobre Eireli, sobre empresário, né, sobre sociedades empresárias. Bom, então nós vamos começar, como havia dito para vocês, com essa questão número 1, uma questão que trabalha a lei de recuperação. Tá? Então, a recuperação, a falência, né, recuperação e falência, essa lei 11.101 de 2005, vou repetir então a lei 11.101 de 2005, que trata tanto da recuperação como da falência. Ocorre que lá no início da lei, mais precisamente no seu artigo 6º, existem regras específicas para estabelecer quais as ações que vão continuar tramitando com o pedido de falência, ou com a declaração de falência ou com o pedido de recuperação, né, e quais não vão continuar tramitando. Então isso é perguntado em prova. Nós vamos revisar hoje. Aqui fala que a Fazenda Pública... Só vou voltar aqui, peraí. Aqui fala que a Fazenda Pública do Estado de Pernambuco ajuizou ação de execução fiscal em face de sociedade empresária. Então temos aqui, a pergunta vai se ligar à ideia. Bom, ajuizaram uma ação de execução fiscal, tá? E aí o que aconteceu? No curso da demanda, houve a recuperação judicial da sociedade. Em relação à execução fiscal em curso, assinale a afirmativa correta. Então, a grande pergunta é, olha, com o advento, com o surgimento da recuperação judicial, será que essa execução fiscal ela vai parar? Ela vai ficar suspensa ou ela vai prosseguir? Essa é a pergunta. E nessa pergunta, como eu gosto de trabalhar com vocês aqui, e trabalhei na resolução específica de direito civil, essa pergunta, dela derivam várias perguntas. Né? Por exemplo, a grande questão é, quais são os processos que vão prosseguir normalmente e quais não vão prosseguir? Esse é o tema que a ordem traz. Trouxe o tema com a execução fiscal. Né? E para resolver isso, nós temos que pegar um artigo. Então, quem tiver o Vademecum aí, abre o Vademecum, que nós não vamos trabalhar somente com a resposta, mas nós vamos trabalhar a questão e a matéria que trata. Né? O artigo 6º da Lei 11.101 de 2005 diz o seguinte: a decretação da falência, então quando alguém, um credor, pede a falência e o juiz então determina a decretação dessa falência e aí, enfim, nomeia administrador, começa todo o procedimento para levantar quem são os credores, a arrecadação dos bens, enfim. Então, tanto no procedimento de falência, como no procedimento de recuperação, porque o artigo 6º diz assim,
a decretação da falência ou deferimento do processo de recuperação judicial. Qual a diferença entre eles? Na falência, ou o próprio devedor pede a sua falência, que é denominada autofalência, ou um credor vem e requer a falência. O juiz vai analisar o caso, se for o caso, atendido os dispositivos de lei, os requisitos da lei, existem lá na lei de falência requisitos da lei, ele vai decretar falência. Ou ainda, também está tratando aqui da hipótese desse empresário que em dificuldade econômica, ele monta um plano para sair desse seu problema de insolvência. E aí esse plano pode envolver várias coisas, Ele pode fazer uma reestruturação societária, ele pode propor um parcelamento, ele pode propor, por exemplo, que uma parte da empresa vai ser vendida, uma parte do seu ativo vai ser vendido, ele vai parar uma operação, ele vai abrir, lançar no mercado, vai captar dinheiro no mercado, vai abrir. Então, tem várias possibilidades que são cabíveis aqui. Mas nesse momento, diz lá, quando ele defere o processamento da recuperação judicial, suspende o curso da prescrição e de todas as execuções em face do devedor, inclusive aquela dos credores particulares do sócio solidário. O que quer dizer isso? Quer dizer que a regra geral, e nós estamos trabalhando ainda com a regra geral, se houver uma execução tramitando contra a sociedade que está em recuperação, a gente chama de recuperanda, o que o juiz vai fazer? Ele vai determinar, como regra, a suspensão das execuções. E isso é por um motivo óbvio, que ele tem que organizar o plano, ele vai ter que... O que é a recuperação? A recuperação é você chegar e dizer, olha, eu tô mal, tô com um problema de dinheiro aqui e tal, para tudo, vamos equalizar, vamos equacionar, eu vou pagar assim, assado daquela forma e toco o barco. Então essa é a ideia da recuperação. Assim como da falência também, A pessoa faliu, bom, decretada a falência, não adianta seguir as ações, vamos ter que organizar e ver quem vai pagar primeiro, vamos montar um quadro geral de credores. Essa é a ideia. Então lá, a regra primeira, a regra geral é que as execuções são suspensas. Essa é a regra geral. Bom, o que ocorre é que os parágrafos agora trazem situações concretas. Primeiro parágrafo, parágrafo primeiro. Terá prosseguimento no juízo, no qual se estiver processando a ação, que demandar quantia ilíquida. Então, artigo 6º, parágrafo primeiro. Então vamos imaginar, como aconteceu, como vem acontecendo. Então nós temos um caso no país, conhecido, de uma operadora que entrou em recuperação judicial. O que acontece nesse caso? Bom, todas as execuções, cumprimentos, são suspensas, como regra. Estou falando de modo geral, as civis, não cheguei nas tributárias ainda. As civis, de modo geral, são suspensas. Mas e aquela demanda, por exemplo, que o consumidor ajuizou há pouco tempo e que o magistrado ainda sequer analisou, sequer julgou o procedente ou improcedente e sequer fixou valores ainda. Então essa demanda que foi ajuizada e que ainda não há sequer um valor, ela é considerada por força de lei uma, uma ação que ainda tem valores ilíquidos. Então, segundo o parágrafo primeiro, se ainda a ação demandar quantia ilíquida, ela não para, ela prossegue. Então, deferida a recuperação judicial, o que vai acontecer? Vai parar aqueles cumprimentos de sentença, aquelas execuções que estão já penhorando, bloqueando as contas. Vai seguir normalmente, como se nada tivesse acontecido, aquela demanda do consumidor que ainda não tem valor certo. Por quê? Porque ainda nem sequer, você não tem ali a possibilidade de até adequá-lo num quadro ainda de credores, porque ainda não se sabe nem se ele vai ganhar ou não a demanda. Então essa ação vai prosseguir. Então vimos aqui, as execuções são suspensas. Prossegue.
Vamos lá, o que prossegue? Aquelas que são ilíquidas. Então, bateu o olho na prova lá, uma demanda ilíquida. Vai parar na recuperação ou na falência? Não vai parar. Bom, segundo e parágrafo segundo, né? É permitido pleitear perante o administrador judicial, habilitação, exclusão, modificação de créditos. Mas as ações de natureza trabalhista, atenção, outro tema que pode cair na prova, então a regra geral é que as execuções são suspensas. Nós já vimos que se as sentenças, as demandas ilíquidas vão prosseguir. As demandas trabalhistas, diz aqui, no parágrafo 2º, que permanecerão sendo processadas na Justiça do Trabalho até a apuração do crédito. Então vejam, essa ideia de que tudo, a visa atrativa, ou seja, a força de atração da recuperação, da falência, não vai se aplicar para as demandas trabalhistas que ainda não têm valor. Então, essas particularidades que eu quero que nós aqui trabalhemos hoje. Além disso, qual é o tempo que vão ficar suspensas essas ações? Vejam, a ideia esse tempo é para que se organize o pagamento, para que se organize o quadro. Então, o tempo é de 180 dias. Né? O pessoal aqui já falou, já trabalhou essa ideia. Então, parágrafo 4º vai falar 180 dias, certo? Agora, o que acontece? O tema da nossa aula aqui é o parágrafo 7º. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. Está expresso isso. Ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional. Então vejam, o que a gente viu agora? Que de modo geral as execuções são suspensas. A gente viu também, já avaliamos aqui, que quando a gente fala de uma ação de dano moral que ainda não há valor líquido, ela vai prosseguir. Por um motivo óbvio, não tem valor ainda. Né? As trabalhistas e as fiscais terão esse tratamento aqui. Né? Então, as execuções fiscais não se suspendem com o advento, né, de uma recuperação. Então, vamos lá. O que vocês marcaram ali? Podem olhar. Né? Então, e aí, gente? Coragem. Né? Então vejam, a letra E, a letra B, né? Porque não é suspensa com o processamento da recuperação. Por quê? Porque há uma regra específica que trata sobre isso. Eu gostaria também agora, né? Então tá bem, tá específica, né? Bom, eu já conversei com ele vai se disponibilizar depois, tá? Tudo isso vai ser disponibilizado. Bom, o que acontece? Aproveitando que a gente está aqui falamos agora da recuperação, né? Acabamos de falar aqui da recuperação, gostaria de fazer uma observação para vocês aí. Né? Então, até agora falamos do procedimento ou falamos da recuperação. Onde está a recuperação? No artigo 51, como é que se dá o pedido, né, de recuperação, e no artigo 47, em que casos isso vai acontecer. Né? Então, gostaria de trabalhar com vocês assim, como eu falei para vocês, a questão aqui, ela dá o tópico, o tema da nossa aula. A gente não fica preso na questão, porque igual não vai cair. Né? Então, quem pode requerer a recuperação? Vamos olhar isso? Quem pode requerer a recuperação? Isso pode ser objeto de prova, e já foi. O artigo 48 diz quais são os requisitos. Né? Poderá requerer recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Então, o que a lei diz? A lei diz o seguinte, para que você possa chegar ao Poder Judiciário e dizer assim, senhor juiz, eu tenho uma atividade econômica e eu acredito que eu posso salvar essa atividade econômica, certo? Eu, pelo menos, tenho que estar aberto durante 2 anos. A ideia qual é?
Se tu não conseguiu sobreviver 2 anos, é porque tu tem que ser eliminado do sistema. Essa é a ideia. Essa é a ideia da lei. Então, o primeiro requisito para você poder pedir a recuperação, anotem aí, 2 anos. Eu tenho que ter 2 anos abertos. Tem que estar aberto durante 2 anos. Então, até agora, vimos a questão da suspensão, vimos as hipóteses de suspensão e as hipóteses que não suspendem, e agora estamos vendo os requisitos da recuperação. Quem pode requerer a recuperação? Um empresário, uma sociedade empresária que tenha 2 anos de atividade. Se ela tem menos de 2 anos, já sabem que não pode pedir. Então, a ABC limitada, com 1 ano de funcionamento, vai ao Poder Judiciário pedir recuperação. Não pode. O que mais? Mais requisitos. E que atendam aos seguintes requisitos cumulativamente. O que significa dizer isso? Além do requisito dos 2 anos, tem que ter todos esses que nós vamos ver agora. Não ser falido. E se foi, já estarem extintas as suas obrigações. Então, ou ele pagou tudo, ou nos termos da lei, a lei traz ali algumas situações, que ele não pagou tudo, mas ele praticamente pagou tudo, lá tem um artigo específico para isso. Então, ou está extinto, ou pagou tudo, ou está extinto. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Ou seja, não pode a atividade dele ser sistematicamente pedidos de recuperação. Eu estou no artigo 48. Aliás, um artigo muito importante, viu, gente? Cai em prova esse artigo, hein? 48, 2 anos para você tem que ter 2 anos de atividade, você não pode ser falido, você não pode ter pedido isso a menos de 5 anos. Você não pode estar pedindo isso a menos de 5 anos. O que quer dizer isso? Poxa, eu não posso assim, trabalhei 2 anos, peço recuperação, fico mais um pouquinho, volto, mais 2 anos, peço. Não é isso que a lei quer. Isso tem que ser algo assim, momentâneo, um episódio na vida, uma vez na vida, né? Não tem que ser só uma vez, mas não pode ser uma coisa repetida, tem que respeitar os espaços de 5 anos. O que mais? Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação com base em plano especial. Então nós temos aí, por exemplo, as empresas de pequeno porte que têm a possibilidade de pedir o plano especial, que a lei traz, né? Não ter sido condenado ou não ter como administrador, sócio ou controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Os denominados crimes de natureza falimentar, né? Que envolve desvio de patrimônio, enfim, várias coisas, né? Não há problema em você ter uma atividade deficitária, quer dizer, problema econômico há. Mas nem todo aquele que vai à falência é um criminoso. Pode acontecer que o produto dele não mais é demandado, pode mudar uma tecnologia, pode haver uma crise econômica e ele vai à falência, né? Então, agora, aquele que foi condenado por crime falimentar não pode buscar a recuperação. Então, senhores e senhoras, vejam, artigo 48. Vamos lá. 2 anos de atividade. O que mais? Não pode ser falido, não pode ser condenado por crime falimentar e tem que respeitar o período de 5 anos para isso. Então, se cair na prova isso, é certo, vocês vão acertar. Só crime praticados nesta lei, ou seja, os crimes que são falimentares. Bom, então revisamos aqui a questão da recuperação. Eu gostaria de trabalhar com vocês também, e vou trabalhar, não gostaria, mas vou trabalhar, né? A questão da falência. Vejam, vamos pegar aqui. Artigo 94. Então, quais são os requisitos? Vejam que o empresarial tem essa característica, né? Trabalha-se com leis, todas as leis esparsas e mais a parte de empresarial que tem no código. Então, por isso que nós estamos vendo agora essa lei tão importante que é de recuperação e falência. Se alguém ouviu falar na palavra concordata, concordata já não existe mais, né? Concordata era antigo decreto, hoje, né, nós chamamos essa concordata, ela desapareceu do sistema e hoje é a recuperação. Né? Então,
mas é bem diferente daquela concordata. Aquela concordata, ela tinha a recuperação judicial hoje, ela depende de que os credores aceitem tudo isso, né? A concordata era goela abaixo, né? Então era uma ordem, comando impositivo. Aqui não, aqui na recuperação, essa pessoa, a recuperanda, tem que demonstrar e tem que convencer os seus credores que ela merece essa chance de prosseguir. Bom, mas vamos lá. Se cair na prova agora, requisitos para pedir a falência. Vocês sabem que o artigo 94, ele diz o seguinte: será decretada a falência do devedor que inciso 1, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em títulos ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Logo, o primeiro requisito é que você não pode pedir a falência para valores abaixo de 40 salários mínimos. Então, um requisito aí, né, objetivo. Então, eu tenho lá um contrato, esse contrato, ele, enfim, se eu faço a multiplicação dele dá menos de 40 salários mínimos, eu não posso pedir a falência. Eu preciso ter, o valor tem que ser relevante, tem que ser acima de 40 salários mínimos. Essa é a ideia. Inclusive, teve uma situação bem interessante com a ordem, na prova da ordem, que mudou o salário mínimo no meio da prova e deu uma super confusão. Então, eles acabaram aceitando duas coisas. Então, na verdade, um dos requisitos para a falência, qual era? 40 salários mínimos. Ele mudou o salário mínimo, vocês não vão pegar isso porque era início de ano e tal, né? Mudou o salário mínimo e tal, foi uma virada assim, e aí o pessoal fazia a conta e dava abaixo dos 40. O valor que foi apontado daí não podia entrar com a falência. E a ordem pediu falência, muitos pediu que deveria ser a falência, e muitos entraram com cobrança. Acabaram aceitando as duas porque não tinha muito o que ser feito, né? Porque, para não ter nulidade. Então, vocês sabem disso agora, né? O requisito é 40. Agora, também se pode pedir a falência de alguém se a pessoa já está sendo executada por quantia líquida e não paga, não deposita e não nomeia penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Aí não tem requisito de valor, qualquer valor. Então vejam, o inciso 1 fala em 40 se eu tenho um contrato. Eu tenho lá um contrato, eu tenho, né, um valor. Agora, se eu ajuizei a execução e você foi citado para pagar ou apresentar bens e você não apresentou ou não pagou, aí qualquer valor pode gerar já um pedido de falência. Eu posso tirar cópia dessa execução, da intimação, tudo mais, e posso, né, buscar um pedido de falência, né? Então aí as pessoas dizem assim, né, porque eu sou professor também de falências e recuperações da faculdade. Aí o pessoal, então por que todo mundo não pede? Porque é uma confusão, né, gente? Uma coisa eu estou cobrando a minha continha aqui, outra coisa é pedir a falência de alguém. Se eu pedir a falência de alguém, o que vai acontecer? Primeiro tem que pagar os empregados, depois quando é que eu vou receber? Então nem sempre é interessante para o credor ele movimentar um pedido de falência. Se eu sou um credor quirografário, que é aquele que tem um mero contrato para receber, eu vou ser o último da fila. Então, eu estou aqui já penhorando bens, buscando e tal. Não, para me vingar eu vou fazer um pedido de falência. Quando vê, tu até consegue a falência, mas aí tu é jogado lá para o fim da fila, num quadro geral de credores e não vai receber nada. Então, por isso que, então eu vou começar a pedir falência de tudo. Não é bem assim, né? Depois disso, então o que é que pode pedir? Primeiro, qualquer obrigação líquida. Obrigação é um contrato. No 2, se tem uma execução, aí pode ser qualquer valor. Então, inciso 1, a obrigação, o contrato exige os 40 salários. No 2, qualquer execução. Executou, intimou para pagar ou para apresentar bens, não fez, eu posso manejar. 3, pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação. Então, ali existem várias situações que você pode configurar, como, por exemplo, fraudar credores, transferir estabelecimento a terceiro,
burlar a legislação, dar ou reforçar garantia credor por dívida contraída, ou seja, da letra A à letra G, são situações em que este devedor, este que está, né, enfim, que tem que pagar, ele começa a desviar o patrimônio. E até aqui ele comete crimes de ordem falimentar. Então eu tenho mais de uma possibilidade para buscar falência. Eu posso buscar falência com um contrato até 40 salários mínimos, após 40 salários mínimos, eu tenho que ter, né, como diz ali a lei, então, a lei deixa bem claro, né, que as obrigações, elas têm que ser, né, tem que ultrapassar o equivalente a 40. Também, por qualquer quantia, se for uma execução, e ainda, se verificado que a empresa está se desfazendo de bens, de patrimônio. Claro, isso tudo devidamente comprovado. Tá? Bom, como é que você se defende de um pedido de falência? Artigo 96. Primeiro, falsidade de título. O título é falso. Então eu vou lá, eu tenho uma nota promissória, eu tenho um cheque, alguma coisa assim, e eu vou usar esse cheque, essa nota promissória falsa, para pedir a falência. Então eu posso contestar dizendo, olha, é falso. Prescrição. Se o cheque está prescrito, se a nota promissória está prescrita, eu posso apresentar essa defesa. Nulidade da obrigação de título, claro. Então, foi assinada uma obrigação cujo objeto é ilícito, uma confissão de dívida com base em tráfico de drogas, por exemplo, é um caso. Não poderia, se eu tenho uma confissão de dívida com base num contrato que é ilegal, eu não posso levar esse contrato e pedir a falência, eu vou me defender nesse sentido. Vício no protesto, se foi apresentado o pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, também é um caso, né? Quem sofre o pedido de falência pode, no prazo da contestação, requerer que haja uma recuperação judicial. Tá? Então vejam, no prazo ele pode se manifestar e dizer, olha, estou me defendendo, não quero a falência, eu quero mais do que isso, eu quero uma chance de prosseguir. Pode ser o pontapé para ele abrir uma recuperação judicial. Então vejam, só nisso que a gente conversou até agora, já revisamos aí os principais pontos, né? Os principais pontos da Lei 11.101 de 2005. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha, mas acredito que para essa revisão, o que vem caindo bastante em prova é os requisitos da recuperação, os requisitos do pedido de falência, a defesa da falência e as hipóteses de suspensão, que eu acho que é uma coisa bem importante. Bom, vamos lá. Outra situação importante aqui, nós vamos agora trabalhar, está ligado à ideia da duplicata. Vejam, ó, dos títulos de crédito. Agora já entramos em títulos de crédito, né? Então diz lá, Resende Piraí Limitada sacou duplicata de serviço em face de Talva Louças e Metais que aceitou. O que acontece, né? Se alguém está me devendo, né, enfim, se há uma dívida, se há um valor a pagar, você pode sacar a duplicata de serviço, né? E aí, claro, a pessoa tem que aceitar. Diz o artigo, antes do vencimento, o título foi endossado para Walter. O que quer dizer isso? O que é um endosso? O título de crédito, né? O que acontece com o título de crédito? O título de crédito ele tem uma característica. Qual é a característica dele? Uma vez recebido o título de crédito, a nota promissória, no caso a duplicata, para você transferir esse valor, você não vai utilizar a cessão de crédito, você vai utilizar o endosso. Tá? Esse endosso, ele pode ser um endosso em preto, quando eu vou endossar para alguém especificadamente. Então eu vou colocar o nome da pessoa para quem eu estou endossando. Ou pode ser um endosso em branco ao portador, ou seja, não tem o nome, quem tiver com o título na mão vai ser
o seu credor. Então lá tem uma nota promissória, tem uma duplicata. Como é que eu vou transferir esse valor para alguém? Eu posso transferir? Posso. De que forma? Através do endosso. Isso se dá até o dia do vencimento. Porque se esse título ele vencer e não for pago, é possível transferir após? Sim. Mas aí outro instituto entra na história. Qual é o instituto? Cessão de crédito. São institutos diferentes. O endosso ele é um instituto do direito cambiário. A cessão de crédito ele é um instituto de direito civil. Existem diferenças aqui, principalmente em relação à solvência. Então, o endosso vai ser até o vencimento. Até o vencimento você pode endossar. Vencida a nota promissória, vencida a duplicata e não tendo sido feito o pagamento, bom, se eu endossar depois disso, é uma cessão de crédito. Bem, e aí a gente vai aproveitando para dar aula, né? Diz ali que, portanto, sacou-se a duplicata, houve a aceitação da duplicata. O que é a aceitação da duplicata? Ora, a pessoa sabe que deve, olha, eu devo, aceitou a duplicata, o serviço existiu, foi prestado e tal, né? Antes do vencimento, o título foi endossado para Walter. Ok. Há um aval em preto do título dado por Casimiro Cantagalo em favor do sacador. Também o aval em preto, o que é o aval? Quando você é avalista, se você é simplesmente avalista, você é avalista da obrigação em si. Se você assina um aval em preto, significa que você está avalizando uma determinada pessoa. O em preto, nessa parte de títulos de crédito, significa que você aponta quem você está avalizando. Após o vencimento ocorrido em 11 de setembro, a duplicata foi levada a protesto por falta de pagamento. Sim, eu tenho que protestar. Por que eu tenho que protestar? Há uma regra que diz que eu tenho que protestar em 30 dias, isso é um prazo para isso, para que os avalistas permaneçam obrigados. Então, o que acontece? Às vezes a gente vai falando assim, a gente está conversando aqui, é bom que a gente pense na lei. Nós temos uma lei 54, se você quiser anotar, 74 de 68, que diz o seguinte: no seu artigo 13, a duplicata é protestável por falta de aceite, de devolução ou pagamento. Então as duas situações, Eu mando lá para a pessoa dar o aceite, a pessoa não dá o aceite, eu posso protestar, ou ainda, se ela aceitou, ok, tudo certo, você protesta porque ela não pagou, porque não houve o pagamento. Então, o que acontece aqui? O portador que não tirar o protesto da duplicata, diz o artigo 13, parágrafo 4º, em forma regular, dentro do prazo de 30 dias contados do seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os inocentes e respectivos avalistas. Então, o que vocês têm que estar ligados? Vocês devem estar ligados aqui. Uma vez havido o vencimento do título, 30 dias para levar protesto. Se ele não leva nos 30 dias, o que acontece? Ele não vai ter o regresso contra os avalistas e contra, como diz ali na lei, a lei traz de forma expressa os endossantes, que foram aqueles que transmitiram o crédito, e os avalistas. Bom, o que acontece então? Nesse caso, pergunto a vocês, o vencimento ocorreu no dia 11 de setembro de 2018. No dia 28 de setembro do mesmo ano, foi feito o protesto. O protesto foi feito adequadamente? Claro. O protesto foi feito no tempo, ou seja, não escoou o prazo de 30 dias, foi dentro. Então, isso faz com que tudo tenha sido feito. Esse caso aqui é o caso, assim, perfeito, ou seja, só seria mais do que perfeito
se tivesse sido pago, né? Mas que não foi, né? Mas então, foi feito o serviço, sacou-se a duplicata, foi feito o endosso dentro do prazo e logo depois, né, foi vencido dentro dos 30 dias, foi feito o protesto. Se não é feito o protesto dentro de 30 dias, qual é o resultado? Né, vai livrar os endossantes e os avalistas. Então o que vocês marcaram aqui? Vamos lá. Então vamos lá. Então nós ficamos assim, ó. Rezende Piraí, Italva Louças e Casimiro Cantagalo, né? Diz lá, né? Rezende Piraí sacou o duplicata de serviço em face de Italva Louças e Metais, que aceitou. Antes do vencimento, o título foi endossado a um aval em preto, né? E após o vencimento, ocorrido em 11 de setembro, a duplicata foi levada a protesto por falta de pagamento, em 28 de setembro do mesmo ano. Tudo certo. Com base nas informações dadas, assinale a opção que indica contra quem Walter, o endossatário, poderá promover ação de execução. Ele pode promover ação de execução contra quem? O endossatário é aquele que está com o título e tem o crédito. Ele vai poder contra o sacador, perfeito? Como o protesto foi feito dentro do prazo de 30 dias, ele pode também contra a Italva, certo? E também contra o Casimiro, todos. Pois a duplicata foi protestada tempestivamente, assegurando o portador seu direito de ação em face dos coobrigados e do aceitante. Então, o que fica para o que a gente tem que extrair dessa questão? Primeiro, que o endosso tem que ser feito antes do vencimento. Se for feito depois, vai ser uma cessão de crédito. Segundo ponto que a gente acaba vendo aqui, a importância de protestar por falta de pagamento para que se possa cobrar, na matéria de duplicata, dos coobrigados e do avalista. Então esse é o tema que nós vimos aqui. A questão 2 fica a letra D de Dinamarca. Bom, essa questão aqui eu acho que vocês podem... Nós vamos falar agora sobre ela, né? Mas uma questão bem interessante que vocês vão me ajudar a responder. Claro que quando eu dei a aula ali sobre a suspensão já fica mais fácil, agora vocês já estão mais por dentro. Diz assim, antes da decretação de falência da Sociedade Talismã em Sandolândia, foi ajuizada uma execução por título extrajudicial. Então vejam, quando nós estávamos falando, há pouco tempo atrás, nós falávamos de uma execução, mas a execução que falávamos era uma execução fiscal. Então, na execução fiscal, qual é o tratamento que a gente viu? Prossegue. Aqui nós estamos falando, o que nós estamos falando aqui? De uma execução, né, por título extrajudicial, né, por um frigorífico. Então, o que está escrito aqui? Houve execução, né, ela é uma EPP, ok? Com a notícia da decretação da falência pela publicação da sentença no Diário da Justiça, o advogado da exequente tomará ciência de que a execução do título extrajudicial, o que vai acontecer com ela? Será que vai suspender ou não? Suspende ou não uma execução de título extrajudicial? Claro, olha aqui, ó. Qual é o tratamento que vai ser diferenciado? Vamos lembrar. Quem tem tratamento diferenciado? Demanda ação que é ilíquida, ou seja, não há valor ainda apurado. Segunda, execuções de ordem fiscal. Terceira, os trabalhistas. Então vejam, muita atenção. Nesse caso concreto aqui, eu não posso dizer que não será suspensa. Então a letra A e a letra C são afastadas. A letra B diz, está suspensa pelo prazo improrrogável de 180 dias, contados da publicação da sentença. E a letra D diz, está suspensa, devendo o credor se submeter às regras do processo falimentar e ter seu crédito verificado e classificado.
que vai acontecer? Aqui estamos falando de uma empresa de pequeno porte, que tem toda a sua, que tem ali todo um tratamento específico, especializado, que vai ter que ser classificado e que vai estar, né, como comentamos aqui, né, vai ter um crédito verificado e vai ter um crédito classificado. Né? Então, é nesse sentido que as coisas vão acontecer. Então, ficamos com a questão 3, letra D, Dinamarca. Quem quiser anotar os dispositivos que tratam acerca dessa matéria, será o artigo 6º da Lei 11.101 de 2005. Né? Outra questão aqui também que eu queria tratar com vocês, nós falamos duas da Lei 101 de 2005. Agora a gente vai voltar um pouquinho, vamos falar mais uma vez sobre avais. Tá? O aval. Só uma coisa, olha só. O aval, será que um aval pode ser dado depois do vencimento? Bom, nós vimos que um endosso não é o caso, mas aval pode. Né? É o chamado aval póstumo. Então, atenção. O aval que é dado após o vencimento, né, da obrigação, né, ele, na verdade, ele é considerado um aval póstumo. E ele não é considerado ilícito, não. Ele é permitido no direito brasileiro, certo? Bom, o que nós temos aqui? Três Coroas Comércio de Artigos Eletrônicos subscreveu nota promissória em favor do Banco Dois Irmãos S.A. com vencimento a dia certo. Ou seja, aqui nós temos uma empresa que reconhece, através de uma NP, de uma nota promissória, uma dívida perante, né, o banco. Após o vencimento, foi aceita uma proposta de moratória feita pelo devedor por 120 dias, sem alteração da data de vencimento indicada no título. O beneficiário exigiu 2 avalistas simultâneos, e o devedor apresentou Montenegro e Bento, que firmaram avais em preto no título. Ou seja, se responsabilizaram em relação ao pagamento somente da Três Coroas Comércio de Artigos Eletrônicos Limitado. A questão ela trabalha com duas coisas. Primeiro, é possível um aval após o vencimento? Já vimos que sim. Né? Quem quiser anotar e quiser conferir, né, é o artigo 900 do Código Civil. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. Então eu posso ter né, um aval tanto antes como um aval depois. Tá? Esse é um ponto a ser levado em conta. Portanto, olha só, a letra C ela traz exatamente aquilo que o Código Civil refere. O aval póstumo produz os mesmos efeitos anteriormente dados, respondendo os avalistas solidariamente e autonomamente perante o portador. A letra A diz, por ser vedado no direito brasileiro, o aval póstumo e os avais simultâneos são considerados não inscritos. Cuidado, tanto o aval póstumo quanto o aval simultâneo, ele é admitido no direito brasileiro. Os avalistas simultâneos são considerados solidários. O que significa dizer isso? Quando um paga, depois pode buscar, né, o regresso. O aval lançado, B, né, o aval lançado na nota promissória após o vencimento ou protesto tem efeito de fiança. Não, a gente viu que há sim a possibilidade de termos avais póstumos, né? Não tem efeito de fiança, né? Na verdade, né? E a letra D diz que o aval póstumo é nulo. Não é verdade, porque sabemos que conforme a lei, artigo 900, é possível ter um aval após, né, o vencimento dessa obrigação. Então, questão 4. O que a gente viu aqui, então? Estamos indo direto ao ponto. Oi, pode falar, por favor. Não, esse aval póstumo é uma construção doutrinária, certo? Então, ele diz aval posteriormente ao vencimento. Aval posterior ao vencimento é o aval denominado de aval póstumo. Por que póstumo?
porque ele vem depois, né, do vencimento da obrigação. Perfeito, é isso aí. Então, na lei não está escrito aval póstumo, na lei está escrito aval posterior ao vencimento. O aval posterior ao vencimento é, na verdade, o aval póstumo. E o aval antes do vencimento é o aval, simplesmente, pura e simplesmente, né? Se eu avalizar uma pessoa somente, o aval é em preto, né? Se eu avalizar a obrigação em si, eu sou avalista, pronto. Questão 5. Mais uma questão de recuperação, tá? Eu vou tentar trazer para vocês assim o que interessa, né? Sinceramente, fiquem tranquilos assim, porque são pontos que a lei traz, né? E a gente está vendo os pontos aqui, né? Uma situação de uma empresa, né, que requereu a concessão da recuperação judicial, foi lá, disse, olha, eu peço a minha recuperação judicial. Só que existe uma obrigação no momento em que você apresenta o pedido de ser o mais absolutamente claro possível. Então você tem que chegar lá e dizer, olha, eu estou pedindo a recuperação, os meus bens são esses, o que eu tenho a pagar é isso e tal. E o que essa empresa fez? Ela não trouxe para os autos a relação completa dos bens. Então diz a lei, melhor dizendo, diz a questão, uma concessionária de veículos Primeira Cruz Limitada obteve concessão de sua recuperação judicial. Entrou na justiça e pediu a concessão. Diante da necessidade de alienação de bens do ativo permanente, o que são ativos permanentes? As máquinas, os veículos, né? Os imóveis que a empresa tem. Diante disso, né, ele precisava vender, ele não relacionou isso no plano de recuperação e foi convocado uma assembleia de credores. Tá. Então, a proposta da alienação foi aprovada em razão de voto decisivo da credora Dutra e Corda Representações Limitadas. Só para entender, tudo dentro de uma recuperação judicial passa as grandes decisões da recuperação judicial, os planos aprovados, os passos a serem trabalhados, são, na verdade, julgados, vamos colocar entre aspas, são aprovados pelos credores. A grande diferença da concordata, da antiga concordata para a recuperação, é a grande presença dos credores para dar continuidade ou não na empresa. Então, e aí o que acontece? Essas pessoas, essa empresa, essa recuperanda, resolve então que tem que vender uns bens e leva isso para a Assembleia. Na Assembleia, a Dutra e Corda Representações Limitadas, que é credora e por isso está votando, quem vota são os credores, no percentual do crédito. Olha só, quem vota são os credores no percentual do crédito. Quanto mais você tem para receber, mais você pode, o seu voto é decisivo. O que aconteceu? Esta Dutra e Corda Representações Limitadas, que é credora, ela é também, olha que interessante, ela também participa como sócia da recuperanda. Então, para entender, nós temos a concessionária de veículos Primeira Cruz Limitada, que tem sócios. Um dos sócios, quem é? É exatamente uma das grandes credoras que vai lá e vota. Então, o que a lei diz, né? Essa é uma resposta bem... Se a gente for analisar, gente, é bem tranquilo de entender, né? A lei está buscando evitar o quê? Que as pessoas que estão em recuperação gerem créditos perante os seus próprios sócios para que eles vão lá e votem conforme a vontade que ela tem. Então, o que a lei fala? Artigo 43. Os sócios do devedor, bem como sociedades coligadas, controladas, controladoras, ou que tenha sócio com participação superior a 10%,
do capital, ou em que o devedor ou algum dos seus sócios detenha participação superior a 10%, poderão participar da Assembleia. Importante, gente. Participar, eles podem. O que eles não podem é dar o seu voto. Então, um artigo específico aí para vocês, né? E, é claro, né? O problema todo vai ser que o voto da Sociedade Dutra e Corda Representações não poderia ter sido considerado para verificação do quórum de instalação e deliberação da Assembleia. Por que que não? Porque o artigo 43 da Lei de Recuperação não permite que isso aconteça. E aí aqui tem outras coisas, né? Diz assim, a decisão é nula porque os bens não estão relacionados no plano. Não é necessário, não vai ser nula porque os bens não estão relacionados no plano. O problema está em que se está votando algo que é com base, né, em alguém que é sócio. Um sócio está decidindo a venda de um bem, né, e isso está prejudicando, pode vir a prejudicar os demais credores. Se a decisão é anulável, né, pois que não poderia nem ter participado nem proferido o voto na Assembleia. Vejam, o que a questão está exigindo? Que você saiba a diferença entre votar e participar. Ah, mas qual a diferença? Ora, votar você decide, participar você pode trazer suas considerações, pode pedir lá, eu gostaria de me manifestar, gostaria de explicar e tal. Né? Vai votar. Só para voto, né, professor? Isso é também para o número de credores para fechar a Assembleia. Ah, sim, com certeza. Também para a questão de, sim, para instalação, para deliberação e até naquelas matérias, né, que você tem que ter, por exemplo, voto de duas, você tem que ter lá, por exemplo, o voto, né, de duas classes de credores para poder ter o plano aprovado. Então esse não vai poder votar, porque ela é sócia. Então, na verdade, a lei está fazendo o quê? Afastando o sócio de poder votar. É tranquilo, né, gente? Não tem muito ponto. Vejam que, realmente, né, é uma pergunta que vai, assim, num artigo da lei, né? Num artigo. Agora, uma outra questão interessante aqui, a questão 6, né? Questão 6 diz o seguinte, né? O Paulo precisa de um veículo automotor para entregar os produtos de seu estabelecimento aos clientes, mas não tem numerário para adquiri-lo. Ele foi aconselhado por sua advogada a celebrar um contrato de arrendamento mercantil, um leasing, né? Arrendamento mercantil ou leasing, é a mesma coisa, né? Assinale a opção que indica as faculdades do arrendatário ao final desse contrato. Bom, como é que funciona, né? O que é um leasing? O que é um arrendamento mercantil? É aquele que você vai, em tese, né, conforme a lei, você vai alugando o bem durante um período e lá logo ao final você tem algumas saídas, né? Ou você devolve o bem, porque você não quer mais, você alugou até aqui, você não quer mais, ou você exerce, né, a faculdade, a opção de aquisição. Tem essas duas saídas aí no caso do leasing, né? Então nós temos uma lei específica para isso, se vocês quiserem anotar. É a lei 6.099 de 1974. Então, 6.099 de 1974. Né? O que... Oi? Super moderno. 6.000... Então, 6.099 de 1974. Que no seu artigo 5º diz, né? Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes disposições. Primeiro, o prazo do contrato, o valor de cada prestação, e lá está a opção de compra ou renovação de contrato, né? Preço para a opção de compra, o critério para a sua fixação. Então, o que acontece? Você arrendou, você alugou e ao final você vai ter que decidir. Ou eu vou exercitar a opção de compra, né, ou eu vou devolver o bem. Né? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia que, na verdade, você vai ter. Então, tá bem explícito. Só para lembrar, né? Arrendador é aquele que aluga.
é o dono, vamos dizer assim, aquele que é o proprietário titular do bem e alugou. Né? E o arrendatário é o locatário. Poderíamos fazer assim uma comparação, né? É aquele que é o locatário, né? Que está com o bem. Arrendatário é aquele que está com o bem, né? Está com o bem, está alugando o bem não é dele, e ele vai ao final vai manifestar. Oi? Eu tenho uma pergunta. Se no final a pessoa quiser exercer a compra, só que o outro já tinha a intenção de vender para um terceiro, ele tem direito de preferência? Sim, com certeza. Enquanto ele tem, no prazo da opção de compra, é o direito dele, né? Ele não pode ser obstaculizado. A pergunta da colega é, mesmo que o arrendador, por exemplo, já tenha planos para vender para terceiro, ele tem um direito, né? Claro, se ele exercer no prazo, para ficar com o bem. É um direito que se tem, né? Caso não se o outro não queira vender igual, entra com uma série de questões. Ah, sim. Aí, se a pessoa não quiser vender, você vai executar o contrato, vai ser, enfim, né? Se não quiser receber uma parcela, tu vai depositar em juízo, né? Enfim, ele vai ter que buscar, né? Vai ter que tocar ficha. Essa opção de compra, ele financia o valor todo ou o valor que ele vem pagando durante o período é amortizado no final? Na verdade, o colega está fazendo uma pergunta assim sobre quando deve ser feita essa opção de compra, né? Na verdade, assim, antigamente havia entendimentos, o tribunal analisava que o fato de pagar ao longo do tempo, né, o valor residual desnaturaria a condição de leasing. Só que o entendimento agora é que não, que você pode optar por, se você quiser, você pode parcelar. Então, tem várias questões do leasing que a pessoa já começa desde o início a efetuar o adiantamento do valor de residual de opção de compra. Né? E claro, se ao final ele não quiser ficar com o bem, tem que ser devolvido o valor residual que ele pagou porque ele não exerceu a opção de compra. Então não há problema de desnaturar o contrato. Então ou você vai pagar todo ao final, ou ainda, como muitos casos acontecem, você vai pagando ao longo do contrato. Isso não desnatura esse contrato. Né? Houve uma grande discussão em nível de STJ há um tempo atrás, há muito tempo atrás, que o fato de adiantar os valores dessas parcelas do valor residual significaria uma compra parcelada do bem. Mas isso não vingou e se manteve o arrendamento. Até porque senão o Instituto ele iria água abaixo, né? Certo? Respondi, não? Acho que ficou claro ou não? Ficou claro? Tá. Então não há problemas quanto a isso. Bom, questão 7. O empresário individual. Aqui eu tenho que parar para falar um pouquinho sobre isso. Acho que eu não posso deixar vocês sem essa explicação. Essa explicação é muito importante. Que é o seguinte. Para o direito empresarial, olha só, empresário é a pessoa natural que exerce uma atividade com lucratividade e habitualidade. Então, por exemplo, se cair na prova que um sócio da empresa, por exemplo, o João é cotista de uma sociedade empresária. Ele é um empresário? Não é. Ele é sócio cotista de uma sociedade empresária. O empresário quem é? O empresário é aquela pessoa que, como pessoa natural, ou seja, ele é uma pessoa física, ele exerce uma atividade, né, com habitualidade, buscando a lucratividade, né? É isso. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Tem muita gente que acaba se perdendo na hora da prova, e já caiu várias vezes na prova da ordem, né? Caiu uma vez uma questão em segunda fase, dizendo o seguinte, olha só, que o fulano plantava mandioca, a família do fulano plantava mandioca para sua subsistência. Bom, opa, se é só para sua subsistência, não estamos diante de uma atividade empresarial, perfeito? E o ciclano era sócio de uma empresa, sócio de uma sociedade empresária, e perguntava se ele era empresário. A resposta é que não. Por que ele não é empresário? Porque o empresário, para o direito empresarial, é aquela pessoa natural
que exerce em seu nome a atividade empresarial. Se ele é sócio de uma sociedade empresária, ele é sócio de uma sociedade empresária. E aí vem, e a Eireli quem é? A Eireli é uma pessoa jurídica, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. A Eireli não se confunde com a figura do empresário. Então nós temos hoje o empresário, que é a pessoa natural, que é uma pessoa natural que exerce uma atividade habitual, uma lucratividade, um empresário. Qual o problema da pessoa natural do empresário? Pô, se der alguma coisa errada, o patrimônio dele vai responder, é como se o patrimônio fosse único. Claro, existe na lei ali algumas coisas que você pode oferecer primeiro os bens da atividade empresarial, mas acaba sobrando para ele. Segundo passo. Então, as pessoas ou elas exerciam pessoalmente. Então, exercer pessoalmente é ser empresário. Bom, segundo passo. O cidadão pensa assim, né? Ou pensava assim, poxa, eu não posso ser empresário e pessoa natural. Se der algum problema com a minha atividade, vão vir para cima dos meus bens pessoais. Então vale a pena eu ter uma sociedade empresária. Aí o cidadão ia lá e convencia a mãe dele, aquele tio dele, o irmão dele, que não tem nada a ver, para ter 1% da tal da sociedade, para poder fazer uma sociedade empresária limitada ao capital social. O que aconteceu com isso, né? Muita gente acabou se enrolando em empresas que você tinha lá 1% e está respondendo um monte de coisa. Então aí vem e entra para a ordem jurídica a Eireli, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, 980A do Código Civil, que permite uma responsabilidade limitada havendo apenas uma pessoa presente nessa pessoa jurídica. Uma pessoa natural só. Bom, nós vamos voltar aqui. Então, o empresário individual José de Freitas alienou seu estabelecimento a outro empresário mediante os termos de um contrato escrito, averbado à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, publicado na imprensa oficial, mas não lhe restaram bens suficientes para solver o seu passivo. Aquela coisa, né? Vendeu os seus bens, vendeu o estabelecimento e ficou devendo. Em relação à alienação do estabelecimento empresarial, nessas condições, a sua eficácia depende do quê? O que é eficácia? Né? A eficácia seria o seguinte. Ora, se você tem credores, em que medida é eficaz essa tua venda, os efeitos dessa tua venda, perante esses credores? Então, eu, Cristiano, tenho um estabelecimento e vendo para o Juliano. Aí vem alguém lá me cobrar a obrigação, aí eu digo, não, já vendi o estabelecimento, agora não é mais comigo. Vendi o estabelecimento para o fulano, não tem mais nenhum bem. Bom, o que a lei diz? Vejam que o exame de ordem está cobrando artigos de lei. 1145. 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento desses de modo expresso, em 30 dias a partir da sua notificação. Então, nesse caso, o que a gente está vendo? A gente está vendo que foi feita a venda e ficaram valores para serem pagos. Você está dizendo aqui, né? É expresso ou tácito? Na lei fala em expresso, de modo expresso ou tácito. Expresso seria se você tem algo escrito, né? E tácito seria se, no caso, você não tem algo você não tem algo escrito, mas o comportamento das partes, embora não fale nada, demonstram que houve concordância. Eu achei que era só expresso. Na lei fala expresso ou tácito.
Né? Agora, como é que isso pode acontecer? Né? Basta, por exemplo, que, vamos imaginar que esse credor ele continue negociando. Vendi para o fulano. Não tem problema, eu vou continuar trabalhando e vou continuar... Eu consenti, né? Porque eu consenti ou expressamente, ou eu continuo prestando serviço e trabalhando para o estabelecimento que está na mão de outra pessoa. Então, eu aceitei isso. Tá? Então, aqui, na verdade, o que nós vamos ter? Mais uma resposta, né, bem conforme a lei, do pagamento de todos os credores ou do consentimento desse, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Só quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Está caindo que as questões que estão sendo exigidas, elas são praticamente a literalidade do código. Tem que dar uma lida no código, né? Dar uma olhada no código ali, ver, né? Nessa parte de empresarial, principalmente ali. Esse artigo você falou qual que é mesmo? É o 1145. 45. Não achei. Sabe que eu tive esses dias eu estava conversando, né? Estava conversando com uma pessoa e daí o cara me disse assim, tu vê, né? Olha só o que aconteceu comigo. Mas isso faz tempo, ele disse, né? Eu tinha um estabelecimento, eu vendi o estabelecimento e o cidadão colocou na frente do meu estabelecimento, tipo assim, eu tinha um estabelecimento aqui, né? Não, foi assim. Ele estava andando pela rua e ele verificou lá que tinha uma loja, ele gostou da loja e tal, legal, bonita essa loja e tal. Aí ele foi lá, entrou na loja e disse, olha, eu sei que ele tinha informações que o cara queria vender a loja, daí ele disse, então eu quero comprar a tua loja. Aí ele foi lá, pagou pro cara, comprou o estabelecimento, certo? Passaram-se 2 semanas, esse mesmo cara que vendeu abriu na frente, tipo, na mesma quadra, né? E aí ele conversando, né, ele disse, na época eu não processei porque eu não tinha contrato. No contrato não dizia nada. Mas não precisa, né? Não precisa ter contrato. De acordo com a lei, como a colega disse, né, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Então, muita atenção. Essa é a típica questão que pode cair no exame de ordem. Foi feita uma venda de estabelecimento, não foi ajustado o prazo para não ter a concorrência, né? Você tem 5 anos, é o direito à concorrência, né, no caso, né? Dando continuidade, então do pagamento a todos os credores ou do consentimento deste, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação, né? Então 7 fica assim. Não, era do trespasse. Trespasse, me lembrei do nome agora. Trespasse do estabelecimento, é essa palavra que eu queria me lembrar. Trespasse, exatamente. A venda do estabelecimento ou trespasse. Perfeito, perfeito. E aí vai trabalhar com essa ideia do 1145, que é esse prazo para isso. Bom, vamos lá. Questão de número 8. Para realizar o pagamento de uma dívida contraída pelo sócio M. Paraguaçu, em favor da sociedade Iguapé, Cananéia e Companhia Limitada, o primeiro emitiu uma nota promissória à vista, com cláusula à ordem no valor de 50 mil. Bom, primeiramente, assim, o que é uma cláusula à ordem? Né? É a que permite com quem está com o título efetuar a cobrança. Então, ou você vai pagar para mim ou a ordem, ou seja, a quem eu, né, referi. O que acontece é que existe uma cláusula não à ordem. O que é a cláusula não à ordem? É quando eu não posso endossar. Se eu endosso com cláusula não à ordem, não é endosso. Se mesmo que eu escreva que eu estou endossando, quando tem uma cláusula não à ordem, é que eu não poderia transferir esse título. Então, nesse caso, é uma cessão de crédito. Entenderam aqui a ideia? Então, quando eu transfiro créditos, né, e no título está escrito que a cláusula é não à ordem, que é uma cláusula não à ordem,
significa que eu não tenho a proteção que o endosso me dá. Mas eu vou ter uma cessão de crédito. É como se fosse algo que já tivesse... Exato, você fazer depois do vencimento, né? Exatamente. Então, cuidado. Cuidado com isso. Se estiver escrito não à ordem, eu não tenho endosso. Eu tenho cessão de crédito. Tá? Bem... Professor, qual é a diferença? A diferença é que na cessão de crédito, o cedente ele não é obrigado pela solvência do título. A regra geral na cessão de crédito é que o cedente, aquele que cede, ele não se obriga pela solvência. Ou seja, se você fizer uma cessão de crédito e não houver o pagamento lá, então eu sou credor originário, certo? Tenho 100 mil para receber. Aí eu tenho uma cessão de crédito. Aí eu cedo para o Pedro. Se o Pedro for cobrar lá do devedor e ele não tiver dinheiro, eu não tenho responsabilidade nenhuma em regra por isso. Então a cessão de crédito ela dá menores garantias do que o endosso. Então é isso. Então levando aqui, eu vou fazer uma referência para vocês agora da Lei Uniforme de Genebra, a LUG, que é o decreto número 57663 de 1966. 57663 de 66. É a LUG, é a Lei Uniforme de Genebra. Então aqui diz assim: quando o sacador tiver inserido, artigo 11, quando o sacador tiver inserido na letra as palavras não à ordem ou expressão equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com efeitos de uma cessão ordinária de crédito. Certo? Então o que acontece? Esse caso aqui não tem problema nenhum, porque a cláusula não é não à ordem, a cláusula é à ordem. A regra geral no direito é o seguinte, para esse caso: se não está escrito, se não tem lá expresso a cláusula não à ordem, eu posso ter cláusula à ordem, eu posso ter silêncio, eu posso endossar para quem eu quiser. Compreenderam aqui o que eu estou dizendo? Tem uma nota promissória. Na nota promissória não está escrito, não diz nada na nota promissória. Ou até está escrito cláusula à ordem, eu posso endossar para quem eu quiser. Perfeito. Agora, se está escrito não à ordem, está escrito ali não à ordem, eu não posso endossar. O que eu vou ter que fazer? Se eu quiser transmitir, eu vou ter uma cessão de crédito. Né? Então, na verdade, o que eles jogaram aqui? Eles jogaram com o candidato, né, que ele se confundisse em relação à cláusula à ordem e cláusula não à ordem. Então, sabemos nós que cláusula não à ordem não permite o endosso. Cláusula à ordem permite perfeitamente o endosso. Né? Então diz assim, essa cláusula à ordem, o que ela permite? A cláusula implica na possibilidade de transferência do título por endosso, sendo o endossante responsável pelo pagamento. A regra geral também é essa, né? Que quem endossa o título, vamos lá, caso concreto, tá? Vamos pensar numa situação concreta. O Juliano está me devendo 50 mil. Aí eu digo, Juliano, assina uma nota promissória dizendo que tu está devendo para mim 50 mil. Certo? Eu tenho a nota. Quem fica com a nota promissória? Eu sou o credor. Certo? Aí eu resolvo, então, endossar essa nota promissória para o Rodrigo. Eu sou o endossante e o Rodrigo é o endossatário. Nessa situação aqui, o que vai acontecer? Caso o Rodrigo não consiga cobrar do Juliano, ele vai cobrar de mim. Certo? Isso é a regra geral. Agora, o que acontece? Eu posso escrever na nota promissória o seguinte, que eu estou endossando para o Rodrigo sem garantia, com a cláusula sem garantia. Se eu colocar essa cláusula sem garantia, o Rodrigo vai cobrar do Juliano. Se o Juliano não tiver condições,
ele não pode cobrar de mim. Então, eu só queria dizer uma coisa para vocês. Vocês vejam como nós estamos aqui trabalhando com vocês hoje, essa tarde aqui, com essas expressões próprias dos títulos de crédito. Então, aqui, o que a gente viu até agora? Poxa, a gente viu aqui, por exemplo, que os títulos de crédito, eles se diferenciam das cessões de crédito. Um título de crédito permite endosso. Cessão de crédito não é endosso. Cessão de crédito está lá no código. No título de crédito eu tenho um endossante, eu tenho um endossatário. O título de crédito diz que eu tenho que endossar antes do vencimento. Se eu endossar depois, ou se eu transferir depois, não é endosso. É uma cessão. Que o endosso ele pode ser em preto. O que quer dizer isso? Quando eu coloco o nome de uma pessoa. Se eu simplesmente assino como endossante e não coloco nada, eu tenho endosso em branco. Eu tenho quem está portando o título se apresentará como credor. Então são esses os pontos que nós estamos vendo aqui. Né? Ainda temos aqui, vamos ver essa questão também, ela é bem grande, ela traz várias coisas, mas ela é bem simples de entender. Né? E ela trabalha com uma súmula do STJ, quiserem anotar a súmula 258. 258, 233 e 247. O que acontece, né, gente? 258, 233 e 247. O que acontece aqui? Vamos lá. O que está escrito ali no problema? Está dizendo que tem um cidadão ali, que é o Borba Eletrônicos, é uma pessoa jurídica, Borba Eletrônicos Limitada, ele celebrou um contrato de abertura de crédito em conta corrente. Né, o famoso contrato de abertura de crédito, conhecido como CAC. O CAC, gente, já teve discussão para tudo quanto é lado e tal, desde que surgiu, né? Mas uma coisa é certa. Segundo a súmula 233, o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado do extrato da conta corrente, não é título executivo. Então essa é uma súmula que fala sobre isso. E as notas promissórias que estão vinculadas a este CAC, a este contrato de abertura de crédito, não gozam de autonomia em razão da liquidez do título que a originou. E ainda há um entendimento já, a súmula 247, que diz que é melhor ajuizar que o adequado é o ajuizamento de uma ação monitória. Então vejam, é isso que foi exigido aqui. Esse Borba Eletrônicos Limitada celebrou um contrato de CAC, abertura de crédito, lastreado em uma nota promissória. Sobre a nota promissória e o contrato de abertura de crédito, né, houve um inadimplemento, e aí está perguntando, o que é esse CAC mais essa nota promissória? Ora, é exatamente a súmula. O contrato, ainda que acompanhado de extrato e assinado por duas testemunhas, não é título executivo judicial. E a nota promissória, a ele vinculado, não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que originou. Então é isso, bem simples, né? Então você tem que saber, o exame de ordem trabalhou e perguntou que, em relação ao contrato de abertura de crédito, ele não é considerado um título executivo extrajudicial e também que a nota promissória, como está vinculada, não goza de autonomia. O que quer dizer isso? Que eu posso discutir o valor da nota promissória, né, porque ela está vinculada a algo que é ilíquido. É isso. Questão 10. Em 11 de setembro de 2016, ocorreu o falecimento de Pedro, sócio de uma sociedade simples. Nessa situação, o contrato prevê a resolução da sociedade em relação a um sócio. É uma sociedade simples, então, que provavelmente, como está se vendo aqui, por ser simples, ela está vinculada à pessoa daqueles que são sócios, né? E morreu lá o fulano e a morte significa a resolução.
Na alteração contratual, né, ficou estabelecida a redução do capital no valor das cotas titularizadas pelo ex-sócio. Então, para esse que saiu, esse que morreu, né, ele morreu na verdade, né, ele deixar de fazer parte da sociedade, o que se fez? Uma redução de capital. Então, sei lá, tu tinha 3 sócios, o A, o B e o C. O C era o Pedro. O Pedro tinha um capital social de 90 mil. Eles reduziram o capital da sociedade para que o Pedro saísse, né? E levaram isso a registro no dia 22 de outubro. Aí vem uma pergunta bem direta, bem simples, bem tranquila. Por que eu chamo de direta, simples e tranquila? Porque requer apenas o conhecimento de um artigo de lei, que é o 1032, que diz: a retirada, não vamos ver só a morte aqui, vamos ver todo o caso, né? A retirada do sócio, a exclusão do sócio ou a morte do sócio não o exime, então ele não fica isento, e nem os seus herdeiros, da responsabilidade das obrigações sociais anteriores até 2 anos após averbada a resolução da sociedade, pelos períodos e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Então o que acontece? Por força de lei, é só a partir da averbação desse contrato que promoveu a retirada, a exclusão, né, ou ainda que tenha registrado a morte, é que conta o prazo. Esse arquivamento feito na junta, né? Então, você sabe, né, que todo o contrato ele tem que ser levado a registro. Então, a data do arquivamento da resolução da sociedade, dessa resolução parcial aqui no caso, 22 de outubro de 2016, é o termo ACO para se começar a contar os 2 anos, né, que a partir dos 2 anos ele não vai ter mais nenhuma responsabilidade. Lembre aqui, apareceu a data do falecimento, não é a data do falecimento, mas a data do arquivamento da resolução. Que na verdade a gente tem que entender assim: ah, professor, mas por que isso? Porque a partir do arquivamento que se dá conhecimento a terceiros. O que é o arquivamento? É quando você acaba registrando a alteração, né? Aquela história, né? Eu posso chegar e dizer assim: ah, eu não sou responsável porque eu já saí há muito tempo da sociedade. Mas qual é a prova disso? Ah, eu tenho um contrato aqui assinado pelo sócio. Tá, mas tu levou a registro esse contrato? Não. Bom, então tu não levou a registro. Esse instrumento ele é válido perante aqueles que assinaram, diante daqueles que assinaram, não diante de credores terceiros que não têm absolutamente nada a ver com isso. Então guarde, esse ponto pode cair na prova, né? É uma questão bem comum em prova, questão dos 2 anos, da retirada do sócio, tal, bem comum mesmo. Bom, aqui uma questão também, né, bem interessante, que é a questão da corretagem, um ponto que está sendo bastante perguntado em prova, muito questionado em prova. A corretagem, ela vem aparecendo bastante. Não me assusta se cair na prova, tanto na parte de civil como na parte de empresarial, ela vem se repetindo, né? Então o Brito, ele contratou os serviços da corretora Geru para mediar a venda de um imóvel em instância. O cliente ajustou com a corretora verbalmente que lhe daria exclusividade, fato presenciado por 5 testemunhas. A corretora, durante o tempo da vigência do contrato, 6 meses, anunciou os imóveis, mas não conseguiu concretizar a venda, realizada diretamente com o comprador, sem a mediação da corretora. Considerando as informações, né, e as regras do Código Civil, quanto ao pagamento de comissão, assinale a afirmativa correta. Bom, na verdade isso poderia dar uma aula toda sobre esse ponto, né? O contrato de corretagem é um contrato super interessante, mas eu vou trabalhar com vocês os principais pontos, tá? Primeiramente, quando há uma cláusula de exclusividade, durante o tempo da exclusividade, se houver a venda, mesmo que sem a intermediação do corretor, este corretor receberá a comissão. Todos entenderam isso? Então, por exemplo, né, vamos a um caso concreto. Você assinou a exclusividade a um corretor por 6 meses. Se este corretor
ele não foi desidioso, ocioso, ou seja, se ele tomou as medidas adequadas, mesmo que a venda se dê por uma relação que o vendedor tem diretamente com alguém, mas no período da exclusividade, ele tem direito à comissão, certo? O que aconteceu nesse caso aqui é o quê? Foi o quê? Que a corretora, durante o período da exclusividade, anunciou o imóvel, mas não conseguiu concretizar a venda. Então, no período, não foi concretizada a venda. Então, se na verdade a venda foi direta depois do período de exclusividade, essa corretora ela não tem direito a esta comissão. Compreendem aqui? Esse é o primeiro passo. Então a questão aqui está falando assim, temos lá um contrato de corretagem, houve um período de exclusividade, se fosse vendido na exclusividade, ela teria totalmente direito a receber os seus valores, sua remuneração, sua comissão, mas isso não aconteceu. A venda foi feita depois, e vejam, essa venda que foi feita depois não teve nenhuma participação dela, porque está escrito ali que foi realizada diretamente por Brito com o comprador, sem a mediação da corretora. Bom, esse é o primeiro passo. Então aqui, essa resposta, a corretora não faz jus ao pagamento da comissão porque o negócio foi iniciado e concluído diretamente entre as partes sem a sua mediação. Essa é a resposta. Mas eu não vou ficar só nesse ponto, gente. Eu quero trabalhar todas as hipóteses. Olha só. E agora eu quero trabalhar com vocês. Primeiro ponto. Segundo ponto, né? Porque esse foi o primeiro. Segundo. E se a corretora tivesse apresentado uma pessoa durante o período de exclusividade e o negócio se fechou só depois? Será que ela teria direito à comissão? Tem direito. Se ela apresentou as partes, mesmo que esse negócio tenha se fechado anos depois, ela tem direito à comissão. Que é visto como uma continuidade. É um efeito, na verdade o código fala que ela terá direito à comissão, que o corretor tem direito à comissão, se a venda fechou naquele momento ou se posteriormente em razão da atuação desse corretor. É assim que o código diz. Vão, conhece o proprietário, fazem direto. Claro, as vendas diretas acontecem bastante. Ou seja, as vendas fake diretas, né? Ou seja, as pessoas, na verdade, infelizmente, elas não valorizam o profissional, conhecem o comprador e vendedor e tentam tirar o corretor da história. Então, inclusive, uma vez eu estava aqui dando uma aula para a OAB e um aluno era corretor e me disse exatamente foi isso que aconteceu com ele. Ele apresentou as partes e depois de 2 meses ele disse, não vamos fazer negócio, não gostamos e tal. E aí até ele estranhou um pouco, foi tão rápido assim, né? Estavam tão interessados, não vou fazer. E ele passou 2 meses depois na frente, o negócio estava, a placa estava concretizada. Então, aí o que eu disse a ele? Não, conforme a lei, você tem a prova que você aproximou as partes? Eu tenho a prova. Que você fez a mediação, aqui é mediação no sentido de aproximar, de mediar, né, de ser um meio. Né? Nós temos a mediação aquela como uma solução alternativa ao conflito, aqui adequada ao conflito. Né? A mediação que aparece aqui realmente é aquela aproximação. Né? Né? Oi? É, a apresentação, tudo, né? Na verdade, assim, o Código Civil ele aumentou a responsabilidade do corretor, né? Por outro lado, deu mais direitos a ele também. Então, o que a gente tem, assim, uma coisa importante que eu queria tratar com vocês, que é bem importante, que o arrependimento puro e simples... Então, vamos lá, o corretor, o que ele fez? Ele apresentou o João para o Pedro. Ele levantou as matrículas, certidões, tudo que tinha que ser feito. Tá tudo bonito, tudo certo, encaminhou a escritura. Se na hora da assinatura eles se arrependem, ele tem direito, mesmo que o contrato não seja assinado, à comissão. Então, o arrependimento das partes, o que é o arrependimento? O arrependimento tá tudo certo, tá tudo ok, e um deles resolve de última hora dizer que eu não quero mais fazer o negócio. Nesse caso,
há dever de pagar a comissão de corretagem, mesmo que o negócio não seja assinado. Atenção quanto a isso, gente. Caiu mais de uma vez no exame de ordem isso. Nos últimos anos, mais de uma vez foi exigido isso. Porque as pessoas elas pensam assim, os alunos pensam assim, só se assinou. Não, mas claro que o contexto tem que dizer o seguinte, que foram apresentados. Tá, mas olha só, professor, o corretor me apresentou outra parte, tudo bem. E aí me apresentou a documentação e a outra parte tem protesto contra ele, tem dívidas tributárias, tem isso, aquilo e eu não aceito. Bom, isso não é o que se chama de arrependimento. Isso, na verdade, eu não estou fazendo negócio porque outra parte não tem a documentação mínima para eu assinar o negócio. Eu estou falando em arrependimento mesmo. E arrependimento? Eu não quero mais. Pura e simples, eu não querer mais, devo a comissão de corretagem. Então, caso concreto, eu tenho intenção de comprar um imóvel, chamo o corretor, ele aproxima, a gente vê preço, a gente troca a mensagem, tudo certo, ajustado, tira a matrícula, tudo mais e tal. Quando faltam 5 ou 6 dias para assinar, eu digo, eu não quero mais. Poxa, o corretor fez todo o caminho, apresentou as partes, pagou do bolso dele gasolina, fez isso, e se arrependeu. Por que se arrependeu? Porque eu não quero mais. Bom, então vai pagar a comissão. E qual é o percentual? Percentual que a lei determina. Né? Que a lei determina não, que os usos e costumes determinam. Né? Nós temos uma tabela aí de 6%, mais ou menos. Né? Sobre o valor do imóvel. Então, então quer dizer, na exclusividade, qualquer venda, mesmo sem atuação do corretor, dá direito. Depois, ou dentro, se não houver cláusula de exclusividade, eu não tenho cláusula de exclusividade. Bom, só se o corretor, ele atuar. E outro caso interessante que aconteceu lá no escritório foi uma senhora que me ligou lá e disse, doutor, olha só, é uma cliente minha há muitos anos, falou, doutor, eu estou comprando imóvel, mas o corretor é muito chato. O meu corretor é muito chato, eu gostei do outro. O que o senhor acha? Eu posso dizer para eles que eu não quero e aí vou lá assino com outros, mas a senhora vai ter que pagar mais de uma comissão. Então eu vou ficar com aquele que é chato, né? Tá. Porque não tem nada a ver, tem que fechar. Se ele te apresentou o comprador, né? Quando a gente vai comprar um imóvel, às vezes tem aquele corretor que vem, te busca no teu escritório, te leva a tomar um cafezinho e tal, tudo mais, é simpático, mas ele não te mostra o imóvel que tu quer comprar. Por outro lado, tem o outro que, o cara é chato e tal, tudo mais, mas ele te mostrou o imóvel ideal para ti. Para quem você vai pagar a comissão? Para aquele que te apresentou o bem. Quando tem mais de um proprietário, põe mais de uma corretora? Se tiver mais de um corretor, aí vai ser aquele que fez a intermediação. Né? Agora, se os dois trabalharem juntos para que aconteça, daí eles vão dividir a comissão. Né? Então, esse é o ponto. Bom, vamos mais uma. Só para encerrar aqui, uma questão envolvendo Eireli, né? Rosana e Carolina pretendem reunir esforços para empreender uma atividade econômica constituindo uma Eireli. Então vejam, né? Aqui nós temos uma questão interessante. As duas, então, não podem fazer parte da Eireli. Ou é uma ou outra. Agora, uma coisa é certa. É possível, a Eireli tem essa possibilidade de você indicar um administrador. Isso é possível. Então a Eireli diz, né? O que é Eireli? A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o salário mínimo, o maior salário mínimo vigente no país. 980A. Eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Há um tempo atrás, uma pessoa me mandou um documento de constituição de Eireli, né? Aí eu peguei o documento, olhei, peguei o valor que estava a título de capital social, multipliquei por 100, não dá para ser esse capital. Por quê? Porque a Eireli exige que no mínimo seja 100 salários mínimos. Daí eu fiz ali, né? Tá, tem que arrumar isso. E o cidadão disse que iria integralizar o capital em 10 vezes de 10 mil. Eu falei, não pode, porque a Eireli tem que ser, o capital tem que estar plenamente integralizado. Aí eu liguei para o meu cliente e disse, olha, não, recebi aqui o documento, tal, tem 2 problemas, né? Primeiro problema,
não pode ser abaixo de 100 salários mínimos. E segundo, ele tem que ser totalmente integralizado. Daí o cliente me ligou e disse, bah, o senhor é um especialista em EIRELI. Não, eu só li o artigo, né? É só ler. O artigo está escrito ali, né? Então, primeiramente, as pessoas acham que EIRELI é para pequena empresa. Não tem nada a ver. EIRELI não é pequena empresa. EIRELI é empresa individual de responsabilidade limitada. Então, muito pelo contrário, está dizendo que tem que ser acima de 100 salários mínimos nacionais. Acima. E que tem que estar totalmente integralizado e que deve constar a expressão EIRELI depois. Tá? Vamos lá. A pessoa natural que constituir a empresa individual somente poderá figurar em uma única empresa nessa modalidade. Então não pode ter várias EIRELIs, não, tem que ter uma EIRELI. Vamos lá. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração de cotas de outras modalidades societárias no único sócio. No caso, por exemplo, de você fazer uma transformação de tipo jurídico, né? Também é possível, né, isso já tem, segundo o 980A, também se pode trabalhar, ser atribuída à empresa individual e responsabilidade limitada a Constituição para prestação de serviço, remuneração de direito patrimonial de autor, direitos autorais também entram aqui, né? E também é possível né, indicar uma administradora. O pessoal não sabe muito disso, mas já está sendo plenamente possível fazer isso. Eu posso ter uma EIRELI e indicar um administrador para isso. Né? Então, eu vou ter dentro, né, do meu instrumento de constituição da EIRELI, eu vou estar eu lá como único titular, mas eu indico como administrador uma pessoa. É plenamente possível fazer isso. Tanto é que é isso que a questão está dizendo, né? Rosana poderá indicar Carolina como administradora, mas somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Né? A letra B está errada, Rosana e Carolina podem ser coproprietários de todas as cotas? Não, porque a lei fala em uma única pessoa. Né? Diz que não será cabível a desconsideração da personalidade. É possível, sabiam que já tem decisões desconsiderando a personalidade da EIRELI. Né? Então, a EIRELI ela tem um patrimônio lá dentro e tal, eu posso desconsiderar, ir para a pessoa, no caso, buscar os efeitos das obrigações na pessoa natural, do titular. Bom, enfim, aqui nós temos ainda a remuneração, declaração de direitos patrimoniais de autor, de que sejam detentoras tanto Rosana quanto Carolina. Cuidado, né? Só pode ser em relação àquela pessoa que é a titular da EIRELI, não as duas. Podem retirar as questões relativas a atividades profissionais. A administradora é tão somente administradora, ela não pode receber por isso ali dentro da... Quer dizer, ela pode ter um salário e tudo, mas ela não pode ter distribuição em razão disso, ela é só administradora. Ela não é uma sócia, né? Porque a EIRELI, conforme o 980A, deixa bem claro, né? A empresa individual será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social. Bom, gente, então, respondendo um pouco o que a gente conversou aqui na tarde de hoje, né? O que pode cair na prova de empresarial? Título de crédito, lei de falência e recuperação e as questões relativas aos tipos societários também pode cair, né? Lembra dessas diferenças. Muito obrigado e até mais, valeu!